Go, 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 go. Oiê, eu sou a Larissa Zarista e seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre macronutrientes. Antes de começar o vídeo, eu quero lembrar você de curtir e se inscrever aqui no canal. Não se esqueça de ativar o sininho de notificação para receber os outros vídeos. A partir do mês de setembro teremos 2 posts por semana, um na quarta e um no sábado. Então já se inscreva, já ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos que estão incríveis. Vai ser incrível e que eu já estou muito ansiosa para compartilhar com vocês. Comenta aqui embaixo quais outras ideias de vídeo você quer, quais outros conteúdos de nutrição ou de estudos você quer que eu traga. E é isso, vamos começar o vídeo! Na faculdade, eu tive uma disciplina chamada Composição de Alimentos. Eu já falei sobre ela em um vídeo anterior, eu vou deixar o link aqui nos cards, sobre o meu segundo semestre da faculdade. Se você tiver interesse, vai lá ver. E dentro dessa disciplina eu tive uma aula sobre os macronutrientes e os micronutrientes. Os macronutrientes são os carboidratos, os lipídios e as proteínas, e os micronutrientes são as vitaminas e os minerais. Mas hoje vamos focar apenas nos macronutrientes. Os macronutrientes são macromoléculas e precisam ser ingeridas em uma maior quantidade, diferente dos micronutrientes, e todos os macronutrientes possuem função energética. A diferença está na quantidade, que nós vamos falar quando estivermos falando sobre cada um. Vamos começar pelos carboidratos. Nos carboidratos nós temos os simples e os complexos. Os simples, eles são facilmente absorvidos e digeridos, portanto eles geram um pico de glicemia, sendo necessário a moderação na hora de consumi-los. No grupo dos carboidratos simples, nós temos os monossacarídeos, que é a glicose, a galactose e a frutose, e nós temos os disacarídeos, que é a união desses 3 monossacarídeos. Temos a maltose, que é a união de 2 moléculas de glicose, temos a lactose, que é uma união de uma molécula de glicose com uma galactose, e nós temos a sacarose, que é o famoso açúcar de mesa, o açúcar que nós consumimos no dia a dia, que é a união de uma molécula de glicose e uma frutose. Os carboidratos complexos é o inverso dos carboidratos simples. Eles são digeridos e absorvidos mais devagar, fornecendo uma energia gradativa, mantendo os níveis de glicemia equilibrados. No grupo dos carboidratos complexos, nós temos os polissacarídeos, que é a união de mais de 2 monossacarídeos. Alguns exemplos é o amido, a glicose e a celulose. O amido é uma reserva vegetal. Nós encontramos ele no arroz, no inhame, na batata, na mandioca, em grãos no geral. O glicogênio é a reserva animal, que fica armazenada no nosso fígado, no fígado dos animais. E a celulose, ela é encontrada nos vegetais em geral, então em folhas, em legumes, em verduras, e nós, seres humanos, não digerimos a celulose, pois não temos no nosso organismo, no nosso intestino, a enzima celulase. Algumas funções dos carboidratos é fornecimento de energia. Como eu falei, todos os macronutrientes eles fornecem energia, e o carboidrato é a fonte principal, pois as nossas células utilizam a glicose para poder fazer energia. A glicose está presente nos carboidratos, por isso o carboidrato é a principal fonte de energia para o nosso organismo. Quando nós não temos os carboidratos, aí o nosso corpo começa a utilizar as proteínas e os lipídios. Uma outra função do carboidrato é regular o metabolismo proteico. Como eu acabei de falar, quando nós não temos carboidrato no nosso corpo, o nosso organismo ele usa ou a proteína ou o lipídio. E se o nosso corpo começa a usar a proteína para poder gerar energia, ele para ou diminui a utilização dessas proteínas para diversas outras atividades do nosso corpo. E praticamente todas as atividades, todas as reações químicas precisam de proteína. O nosso cérebro, ele não armazena glicose, ou seja, ele não armazena energia. Ele precisa estar recebendo glicose, sendo alimentado, podemos dizer assim, constantemente. É por isso que precisamos estar comendo carboidratos sempre, não podemos fazer uma restrição absurda do carboidrato, porque o nosso cérebro, ele utiliza esse carboidrato, essa glicose constantemente.
E quando nós não temos o carboidrato, nós usamos as proteínas. E o uso de proteínas para poder gerar energia resulta em uma produção de corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos, eles causam intoxicação no nosso organismo, causando mau hálito, alteração no humor e dores de cabeça. E já emendando com essa alteração do humor, quando nós diminuímos a quantidade de carboidratos, nós também diminuímos a produção de serotonina, que é um neurotransmissor que influencia no nosso bem-estar. Então, se nós diminuirmos o carboidrato, consequentemente o nosso humor será alterado e não será para melhor. Como eu falei, a celulose ela não é digerida, porém as nossas bactérias elas se alimentam dessa celulose e isso auxilia na liberação do bolo fecal e no funcionamento do nosso intestino, pois a celulose ela estimula os movimentos peristálticos e ajuda a absorver mais água. O que é isso que eu fiz aqui? Mais água. O nosso próximo macronutriente é o lipídio. Os lipídios, eles são formados... tem um trem no meu olho... Era cabelo. Tá tudo bem. Voltando. Os lipídios, eles são formados por ácidos graxos. E desses ácidos graxos são derivados os óleos e as gorduras. Os lipídios são denominados óleo quando ele está no seu estado líquido, em temperatura ambiente. E é denominado gordura quando ele está em um estado sólido em temperatura ambiente. O lipídio mais conhecido é o triacilglicerol. O nosso corpo usa o triacilglicerol como energia, então ele guarda o triacilglicerol para usar quando precisarmos de energia, e ele também, por ser armazenado no tecido adiposo, ele serve como isolante térmico. O triacilglicerol recebe este nome porque ele é formado por 3 ácidos graxos e um glicerol. Voltando aos ácidos graxos, nós temos os ácidos graxos saturados e os insaturados. Os saturados, eles possuem apenas ligações simples em sua cadeia, quimicamente falando, na parte bioquímica, né, do ácido graxo. Eles... Engasguei. Tô bem. Temperatura ambiente, eles ficam no estado sólido e são encontrados em fontes animais. Então, gema de ovo, leite, carne, derivados do leite, gordura animal, além de serem encontrados em alguns alimentos industrializados, como por exemplo o chocolate. Já os ácidos graxos insaturados, eles possuem 1 ou 2 ligações duplas em sua cadeia. Em temperatura ambiente, eles estão em estado líquido e são encontrados em fontes vegetais. No estado normal encontrado na natureza, os ácidos graxos insaturados possuem uma isomeria cis. Vou deixar aqui uma fotinho do que é uma isomeria cis. Parte da química, gente. Parte da química que a gente chora ao lembrar que precisa saber. Voltando. Na indústria, esse ácido graxo insaturado com uma isomeria cis, ele sofre uma hidrogenização. Essa hidrogenização transforma essa isomeria cis em uma isomeria trans. E é daí que vem as gorduras trans. Essas gorduras trans é prejudicial para o nosso organismo, pois elas podem causar doenças cardiovasculares. E é por isso que fala-se muito sobre diminuir o consumo de gorduras trans. Explicando um pouquinho sobre a hidrogenação, que eu lembro da aula, é basicamente você acrescentar hidrogênio àquele ácido graxo. Então, o ácido graxo tem uma cadeia toda bonitinha, organizada, com uma isomeria cis. Você acrescenta o hidrogênio e essa cadeia ela precisa se organizar para os carbonos terem a quantidade certa de ligações, os hidrogênios terem a sua quantidade certa de ligações. E é por isso que de cis se transforma em trans. Eu lembro disso, rapaz! Algumas funções dos lipídios. Como eu já falei, todos os macronutrientes são fornecedores de energia e o lipídio é o macronutriente mais energético. Enquanto a proteína e o carboidrato fornecem 4 calorias por grama, o lipídio ele fornece 9 calorias por grama. Os lipídios também possuem função carreadora, então eles transportam substâncias por aí pelo nosso organismo, e uma das substâncias que eles carregam
que eles carregam, o que eles transportam, são as vitaminas lipossolúveis. Os nossos órgãos são revestidos por lipídios e esse lipídio ele é responsável por proteger o órgão de choques mecânicos. Como eu já falei no triacilglicerol, os lipídios eles também, por estarem no nosso tecido adiposo, na nossa epiderme, eles funcionam, eles trabalham como um isolante térmico, mantendo a temperatura corporal normalizada. Além de comporem as membranas celulares, os famosos fosfolipídios e as lipoproteínas encontradas nas membranas celulares, e também compõem hormônios, como os hormônios esteroides. Os esteroides são lipídios. E por último, nós temos as proteínas. As proteínas são formadas por aminoácidos, por uma cadeia de aminoácidos. Para se caracterizar proteína, a cadeia precisa ter mais de 70 aminoácidos. Se a cadeia tiver menos, nós temos um peptídeo. As funções e a forma da proteína é determinada pela cadeia, pela sequência de aminoácidos. Se ocorrer alguma alteração, alguma mutação nessa cadeia, teremos a alteração da forma e da função daquela proteína. Por exemplo, na hemoglobina, se tivermos uma alteração de um glutamato para uma valina na cadeia de aminoácidos, a hemácia que carrega aquela hemoglobina, ela vai ter uma forma de foice. Vocês já devem ter ouvido falar sobre a anemia falciforme. É daí que vem essa anemia, o nome dessa anemia. Pessoas que possuem essa hemácia de forma de foice e essa hemoglobina com essa mutação possuem essa anemia. A anemia falciforme, ela pode ser letal, porque com uma alteração na hemoglobina diminui-se o transporte de oxigênio, que é assim importantíssimo para todo o metabolismo do nosso corpo. Nós precisamos consumir proteínas diariamente, porque o nosso corpo ele não armazena proteína em forma de proteína. Como assim? Ele transforma a proteína em gordura e armazena ela em gordura. Nós podemos encontrar proteínas tanto em fonte animal quanto em fonte vegetal. As fontes animais elas são completas em todos os aminoácidos, já as vegetais não. Em fontes animais tem o que todo mundo conhece, que é a carne, o leite, o ovo, os derivados de leite. Já de origem vegetal nós temos os vegetais folhosos, as leguminosas, no caso do feijão, da lentilha, o arroz também tem proteínas, todos os vegetais têm proteínas. E como eu falei, os alimentos de origem vegetal, eles não possuem todos os aminoácidos essenciais que o nosso corpo precisa, e é por isso que é recomendado você fazer uma combinação de alimentos. Por exemplo, o arroz e o feijão é uma combinação excelente para você conseguir absorver o máximo de proteínas, o máximo de aminoácidos. Como eu falei, existem os aminoácidos essenciais e eu vou falar alguns deles agora. Eu vou ler porque eu não consegui memorizar os nomes. Mas entre os aminoácidos essenciais nós temos a fenilalanina, a isoleucina, a leucina, o triptofano, a lisina, a metionina e a valina. O nosso organismo ele sintetiza os aminoácidos essenciais a partir da proteína que ele recebe. Só que a quantidade de proteína que ele vai utilizar depende do alimento, depende da proteína daquele alimento. Como assim, Larissa? Por exemplo, a proteína do ovo. O nosso organismo ele usa 100% da proteína do ovo. Já dos alimentos de origem vegetal, ele usa menos da metade. Para finalizar as proteínas, algumas funções delas é função energética de 4 calorias por grama, igual ao carboidrato. Ela compõe enzimas que catalisam as reações químicas, ou seja, elas aceleram as reações químicas. Ela também compõe hormônios e os anticorpos. Além de ter função elástica,
de garantir elasticidade à nossa pele, atua também na contração muscular, manutenção dos nossos músculos quando sofremos, quando o nosso músculo sofre microlesões, e também participa do transporte de oxigênio feito pela hemoglobina. Esse foi o vídeo de hoje, falando um resuminho bem rápido sobre os macronutrientes. Alguns dos conteúdos que eu trouxe aqui eu peguei de materiais que eu usei na faculdade, que meus professores mandaram, e alguns eu peguei da internet. E o que eu peguei da internet eu vou deixar todas essas referências aqui embaixo, caso você queira ler o artigo completo, o texto completo. Se você gostou, não esquece de deixar o like, que vai me ajudar bastante. Se inscreva no canal, que vai me ajudar bastante. Comenta aqui embaixo quais outros conteúdos de nutrição você quer que eu traga. Compartilhe com os seus amigos da área da nutrição. Enfim, se inscreva, curte e um beijo. Até a próxima!